Lançamento da nova Vesúvio. Eu me sinto quase que na obrigação de falar sobre essa bicicleta, porque afinal de contas, na minha última visita ao Brasil, quando ela era um protótipo ainda, ela já estava na fase final ali para ser comercializada. Essa que é um protótipo da nova Vesúvio. Eu tive a oportunidade de andar com a bicicleta, mas na verdade eu nunca testei a bicicleta, eu fiz competição, porque eu desci do avião, passei no hotel, peguei minha roupa de bike, meu pedal, meu suporte de garrafinha, capacete e fui para Seoul. Quando eu cheguei lá, eu soube que teria o short track. Eu falei, bom, não existe melhor forma para testar uma bicicleta do que fazendo uma competição. Fui lá, ajustei a altura do selim, coloquei o pedal, suporte de garrafinha, short track. Isso no sábado. No dia seguinte, que foi a minha maior surpresa, quando eu fui participar do cross country. Na parte não técnica, eu acho que a bicicleta ela tem tudo aquilo que você espera de qualquer hardtail, né? Uma bicicleta extremamente responsiva, porque afinal de contas hardtail não tem muito segredo, certo? O que eu fiquei surpreso foi nas partes mais técnicas e na descida. Nas partes mais técnicas, você espera que a bicicleta hardtail ela seja uma bike mais responsiva, mais rápida, né? Só que geralmente é uma bike muito arisca. Ou seja, se você acertar o movimento, show de bola. Se você errar, a resposta negativa dela é muito intensa. Então você perde o controle da bicicleta. Ou pelo menos, para o meu nível técnico, é o que acontece. Por isso que várias pessoas elas preferem, talvez em alguns momentos, a full suspension. Não é só por conta do como ela amortece, é por conta do como ela responde ao que você fez de errado. Então a bicicleta ela corrige mais erros. A hardtail, historicamente, ela não tem essa história de perdoar erros, né? Se você quer uma bike rápida, ela vai ser rápida. Só que se você fizer a coisa errada, ela vai responder de forma muito rápida ao que você fez de errado. Então, por isso que essas novas hardtails, elas têm algo especial. Principalmente após o amadurecimento da geometria 29. Já mudou e muito as bicicletas, porque no começo as hardtails Aro 29 elas eram horríveis, a geometria era horrível. Tudo isso foi evoluindo, principalmente o fato de uma coroa só, deu muita liberdade para quem desenha a bicicleta conseguir fazer uma traseira mais curta, usar um pneu mais largo, conseguir trabalhar um pouco mais com a rigidez, com o movimento central mais largo e etc. Né? Essas adequações de geometria, somadas à nova geometria da frente da bicicleta, o ângulo da caixa de direção mais aberto, o top tube mais longo, o seat tube com um ângulo mais em pé. Quando você pega todas essas características, o que aconteceu com a hardtail hoje em dia? Ela é uma bike que você tem a mesma sensação do que a hardtail de 10 anos atrás. Nas partes não técnicas, no estradão, numa subida lisa. É uma bike extremamente responsiva. É como se fosse uma speed, um comportamento de bike de estrada na terra. Só que o problema era nas partes mais técnicas ou no terreno muito irregular. Essas novas adequações de geometria, você continua tendo uma bicicleta que ela responde rápido, mas a resposta de quando você erra, ela não é tão agressiva, justamente por conta da combinação de tudo. Não é simplesmente do ângulo da caixa de direção, do avanço mais curto, do top tube mais longo. É uma combinação disso tudo, com o pneu que pode ser muito mais largo, com uma calibragem de pneu que pode ser muito diferente. Você pode usar uma calibragem muito mais baixa. Hardtail! A bike desce que é uma delícia. Ó. Oh. É engraçado descer com uma hardtail se sentindo seguro, sabe? Então tudo isso faz com que a bike ela seja
como que eu vou dizer, ela seja responsiva, só que ela tenha um comportamento mais previsível. Talvez eu tenha chegado onde eu queria. A sensação de andar com uma hardtail, ela é muito positiva. Só que as hardtails antigamente, elas eram muito imprevisíveis quando você cometia um erro. Então quando você entrava numa curva errada, ela te jogava para fora. Entendeu? E hoje em dia você tem uma sensação que a bike você tem mais controle. Durante o cross country, foram 4 voltas, principalmente na descida, e era uma descida relativamente técnica. Na primeira volta eu desci mais conservador, eu pensei na segunda volta, eu falei, bom, eu posso ir mais rápido, eu desci mais rápido. Na terceira volta eu falei assim, eu vou abusar um pouco mais, daí eu desci ainda mais rápido. Na quarta volta eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu, porque eu estava tão morto que eu desci, não errei, mas eu não tenho a mínima ideia se eu desci mais rápido ou mais devagar. Eu fiquei feliz de não ter cometido nenhum erro. Então eu vou colocar o link do vídeo dessa experiência de ter usado a nova Vesúvio. Qual que é a minha única frustração dessa história toda? Eu gostava tanto da história da Krakatoa que eu queria que, na verdade, que fosse a Krakatoa 2020 e não a nova Vesúvio. E alguém fez um comentário comigo e falou assim, pô, mas por que eles não fizeram isso com a Krakatoa? E daí quando a gente assiste o vídeo, que é o que eu recomendo, entre os vídeos que eles fizeram, os promocionais, o falando sobre o pré-lançamento e etc., eu acho que tem que assistir todos para quem tem interesse em comprar a bicicleta, porque tem um vídeo deles falando da bike tecnicamente, onde você tem o André, que é o presidente, o Zorzo, que é o cara que desenvolve, o Murilo Fischer, que é o que participa desse processo todo com todos os inputs. Quando você tem esses caras conversando sobre a bike, como foi o processo de desenvolvimento da nova Vesúvio, você descobre que, na verdade, a nova Vesúvio ela tem tudo aquilo que eles conseguiram coletar de dados das bikes que eles fazem até então. Eles cruzaram várias informações, sistema de cabeamento que usa o know-how da 3R5, boa parte do desenvolvimento da 929, o que eles aprenderam com o desenvolvimento da geometria da Krakatoa. Então tá tudo isso dentro da nova Vesúvio. Então não existe nenhuma bike da Soul nesse momento de carbono que tenha tantas características e aprendizados dentro quanto a nova Vesúvio. Pronto, eu acho que é uma bike que vale a pena, quem estiver considerando uma ótima hardtail, eu acho que vale a pena colocar na lista. O que geralmente eu comento você tem que ter um bom começo, um bom alicerce, que é o quadro. Se você tem um bom quadro, vale a pena fazer o upgrade. A partir do momento que você tem um quadro que é meia boca, fazer upgrade num quadro que é meia boca, não adianta ter componente top num quadro que não é bacana. Agora, hoje em dia, o que quer dizer um quadro bacana? Um quadro que tenha todas as adequações de geometria desse momento. Não é só o eixo boost, é toda a geometria da bicicleta. O comprimento da traseira, o ângulo do seat tube, o ângulo da caixa de direção, o comprimento do top tube. Tudo isso faz com que essas novas bicicletas, não só da Soul, de qualquer marca que tenha feito essas adequações com responsabilidade, não como uma jogada de marketing, todas essas novas bicicletas no mercado, elas são muito diferentes do que eram 3, 4 anos atrás. Então, eu super recomendo para quem tem preconceito com uma bicicleta ou com outra, nunca gostou de hardtail, sempre preferiu full suspension, mas acha que a full suspension, ela, em alguns momentos, ela é muita coisa, daí começou a considerar hardtail de novo. Faça um favor para você, não importa de que marca, procure andar numa hardtail dessa última geração. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Assim como eu fiquei surpreso quando eu estava andando com a Vesúvio, especialmente na descida. Eu falei, o quê? Como que essa bicicleta é capaz de fazer isso? Certo? Eu acho que essas são as minhas considerações, mas fique à vontade em fazer os comentários. Na verdade, tinha uma coisa que tem algo que seria muito legal. Qual você acha que é uma ótima hardtail no mercado? E em que situação que você preferiria uma hardtail ao invés de uma full suspension? Eu acho que isso seria muito legal, isso é uma curiosidade pessoal. Eu acho que é isso. Tchau.